como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem está falando é o professor Adriano, da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Lago dos Santos, tá certo? Nós trabalhamos com a classe de adolescentes da idade de 13 e 14 anos, e nesse trimestre a gente está trabalhando sobre a história da igreja para os adolescentes, tá certo? Nós estamos entrando agora na lição de número 2, que traz como título a expansão da igreja. Nós falamos no vídeo anterior, tá certo, sobre o surgimento da igreja, e agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da expansão da igreja, certo? É um tema bastante interessante, como foi que se deu. A gente vai fazer um pequeno panorama, porque o nosso tempo ele é bem resumido, mas a gente vai ter um pouco de entendimento de como se deu essa expansão, tá certo? Então a gente vai iniciar falando sobre o quê? Que a igreja primitiva ela era uma comunidade pura, em caráter, ela era avivada espiritualmente, tá certo? Dotada de uma fé poderosa, cheia de amor e ousadia. Nós falamos na lição anterior sobre a questão da dedicação, tá certo? E do fervor espiritual. Então agora a gente, mais uma vez, nós estamos confirmando o que foi falado anteriormente. Vou repetir de novo aqui. A igreja primitiva ela era uma comunidade, ou seja, várias pessoas. Pura e que na questão do caráter, tá certo? Ela era avivada espiritualmente, era dotada de uma fé poderosa, ou seja, os cristãos tinham uma fé muito grande, e quando você tem uma fé muito grande, a sua fé ela tem poder, tá certo? Ela era cheia de amor e ousadia. Mas, professor, nós sabemos que teve muitos cristãos que, depois que houve a destruição lá do Templo de Jerusalém, eles ficaram nas suas casas. Como era que se dava essa ousadia? Se eles estavam dentro das casas dele, como era essa ousadia? Era muito simples, meus queridos. Mesmo eles estando dentro de casa, tá certo? Mas eles, em pequenos momentos, eles saíam e pregavam o evangelho. As reuniões eram feitas dentro das suas casas. Não é que os cristãos se fecharam só para eles dentro de casa e ele cuidava só da sua família, não. As pequenas reuniões eram feitas escondidas, certo? Nas residências. Por quê? Porque a igreja já estava sendo perseguida. No decorrer da lição a gente vai sempre estar falando sobre essa questão de perseguição, porque ela vai se perpetuar, tá certo? Diante do tema da revista, que é a história da igreja. Então, a perseguição, vamos dizer assim, é o ponto-chave, né, dessa questão da história. Só que mesmo essa igreja sendo uma comunidade pura em caráter, avivada espiritualmente, dotada de uma fé poderosa, cheia de amor e ousadia, ela tinha um pequeno problema, tá certo? Ou um pequeno defeito, que ele foi sanado em pouco tempo. Mas, professor, que defeito era esse? Faltava-lhes o chamado zelo missionário. Mas, professor, o senhor falou agora há pouco que a igreja era dedicada, que a igreja tinha um fervor espiritual, e agora o senhor está falando que faltava o zelo missionário. Aí nós já estamos entrando na questão de missão, ou seja, a igreja ela nasceu, a gente falou, tá certo? Que ela nasceu lá por volta do ano 30 depois de Cristo, numa das principais celebrações judaicas, né, que no caso a festa de Pentecostes. Nós falamos do marco inicial, que se deu 50 dias após a ressurreição de Jesus, 10 dias depois da sua subida aos céus. A gente falou sobre vários pontos, mas aí nós estávamos falando do surgimento da igreja. A partir do momento que a igreja começa a pregar o evangelho em várias coisas, aí a gente já está entrando no outro campo chamado missão, ou seja, o que faltava era esse zelo missionário, tá certo? O desejo de sair e fazer missão.
alguns faziam e outros, por medo, ficavam nas suas casas, só se concentrando nas suas reuniões. Então, esse defeito ele foi sanado com pouco tempo, essa questão da falta do zelo missionário. Porque Jesus falou que ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Isso é característica de quê? De missão. Ele disse, vai por todo mundo. Então você tinha que ir para fazer, tem que ir para fazer esse chamado missionário, que foi a tarefa que Deus atribuiu a todos nós, independente de você ser um pregador eloquente, se você tem estudo ou se você não tem estudo. Isso não é justificativo para você deixar de cumprir, tá certo? Um dos mandamentos de Jesus, que é essa questão. Ele diz, ide, ele está dando ordenança, tá certo? E você, adolescente da casa de Deus, você é, vamos dizer assim, uma peça-chave nessa questão, dessa missão que Jesus atribuiu. Por quê? Porque você vive num meio social, você se relaciona com várias outras pessoas, adolescentes. Na escola, sabemos que a escola ela está retornando agora um pouco por conta dessa questão da pandemia, mas a gente sabe que você teve todo um tempo ali de convivência com outras pessoas, e a partir do momento que você prega ali a palavra de Deus e você sai para um outro ambiente que não seja da sua casa, você está fazendo sim missão, porque missão não está atrelada só a questão de você sair do seu país de origem ou do seu estado. A partir do momento que você sai da sua casa e vai para o bairro, vai para a casa do seu vizinho, você está atendendo o chamado de Jesus Cristo na questão do ide, né? Ide por todo mundo, ou seja, em todos os lugares. Então, às vezes a gente tem a concepção de que missão só é se eu sair fora do meu estado, se eu for para outro país, ou coisa desse tipo, e não é. O simples fato de você sair da sua casa e levar a palavra de Deus para outra pessoa, você está fazendo sim a obra missionária. Então, mesmo a igreja primitiva, tendo todas essas qualidades que a gente frisou, ela tinha esse pequeno defeito, que era o zelo missionário, mas que esse defeito ele foi sanado em um curto período de tempo, tá certo? E onde é, professor, na Bíblia que a gente encontra falando sobre essa questão de expansão da igreja? O livro de Atos, especificamente, ele fala muito sobre isso, tá certo? Ele vai falar da questão da perseguição, que a perseguição ela teve o seu lado bom dentro da história, dentro da expansão da igreja. Por quê? Mas, professor, a pessoa ser perseguida é algo bom? Se a gente for olhar só por uma ótica, não tem nada de bom nisso. Porque quem é que gosta de ser perseguido, de ser apontado? A pessoa atrás de você para lhe matar, você vai gostar disso? Não. Só que o que estava em xeque era a propagação do evangelho. Muitos crentes estavam se fechando dentro de suas casas, tá certo? Por quê? Devido à perseguição. Só que essa perseguição, ela foi, vamos dizer assim, ela passou a ter uma força maior. Então, muitas das vezes os cristãos estavam dentro das suas casas, nas reuniões, e de certa forma estavam ali num conforto. Porém, houve a ordem de que tinha que acabar com tudo isso, tinha que perseguir, muitas das vezes até matar os cristãos, tá certo? Então, essa perseguição fez com que os cristãos saíssem do seu habitat natural, ou seja, da sua casa, e fossem para outros lugares, ou seja, houve uma dispersão, né? Muitos fugiram com medo de morrer, e essa dispersão ela teve um lado benéfico, que foi o quê? Justamente a questão da expansão da igreja, porque a perseguição ela levou a igreja primitiva à obra missionária, tá certo? Então, a perseguição, vou repetir de novo, ela levou a igreja primitiva à obra missionária, ou seja, a partir do momento que ela passou a ser perseguida, a igreja primitiva foi despertada e, querendo ou não, muitas das vezes, até sem perceber, eles estavam fazendo a questão da obra missionária. Então, foram perseguidos,
e acabaram fazendo a obra missionária. Por quê? Porque saíram da sua zona de conforto, saíram do seu habitat natural, ali de suas casas, foram para outros lugares, outras regiões, e ali começou a questão da obra missionária, tá certo? Nesse período, houve o quê? Uma dispersão dos cristãos, menos os apóstolos não se dispersaram, mas muitos cristãos se dispersaram, ou seja, eles foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 1, a parte B, certo? Fala um pouco dessa questão, dessa dispersão. Então, a partir do momento que esses cristãos se dispersaram, foram para outras regiões, a gente tem que frisar isso novamente, porque quanto mais vezes a gente fala uma coisa, mais ajuda na questão da compreensão, certo? Então, eles foram dispersados. Como foram para várias regiões diferentes, né, isso alavancou a questão da obra missionária. E nesse tempo, tá certo? Nesse tempo da questão da obra missionária, vamos dizer assim, anterior, nós sabemos muito bem que existia uma figura, tá certo? Que era o perseguidor da igreja, que era quem? O chamado posteriormente de apóstolo Paulo, né? Então, ele perseguia a igreja, tá certo? Amando do Império Romano, vamos dizer assim. Então, foi um dos maiores perseguidores da igreja, tinha que perseguir e matar os cristãos. Nós sabemos na história que Paulo foi chamado posteriormente pelo Senhor Jesus e se tornou um dos maiores missionários após Jesus Cristo. Então, ele de perseguidor passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele levava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Como resultado dessa perseguição, nasceu a obra missionária. Né? Ou seja, teve que haver a perseguição. Para quê? Para que os cristãos despertassem, ou mesmo que forçadamente fugiram de suas casas para ir para outras regiões, tá certo? Mesmo que de maneira forçada, querendo ou não, eles acabaram fazendo a obra missionária. Por quê? Porque eles eram conhecedores do Evangelho de Cristo. Então, quando eles foram para outras regiões, o Evangelho começou a se espalhar por toda parte. Então, a igreja, ela começou a se expandir, tá certo? Porque antes eles estavam recolhidos em suas residências, a perseguição aumentou, e agora eles tiveram que ir para outras regiões e, consequentemente, levaram a palavra de Deus e começaram a propagar o Evangelho, ainda que de forma tímida, mas que posteriormente alcançou vários povos. E como é que o Senhor vai provar isso? Muito simples, gente. E se a gente for olhar, tá certo? As viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele foi para várias regiões. Então, toda região que ele ia, o evangelho era pregado. Ele deixava ali sempre alguém tomando de conta de uma igreja local, certo? Os seus pastores locais. E a gente vê os escritos de Paulo, então a gente nota que houve um leque muito grande da questão da propagação do evangelho. Então, Paulo, depois de ser perseguidor, passou a ser perseguido por quê? Por conta do amor ao Evangelho de Cristo. Então ele foi um dos maiores, vamos dizer assim, contribuintes para que o Evangelho ele fosse expandido, para que a igreja se expandisse, porque agora não era mais só um pequeno grupo de pessoas, era a igreja do Senhor Jesus que estava tomando proporções maiores, tá certo? E é muito simples da gente provar. A Bíblia lá, ela relata sobre vários lugares, certo? Por onde Paulo passou, nas suas viagens missionárias, né? Nós temos 3 principais viagens missionárias. Então, a gente vai só citar aqui alguns locais que Paulo foi, tá certo? E levou o Evangelho consigo. Existem outros lugares que ele não foi, porém outros, né? Outros discípulos de Paulo e de Jesus Cristo levaram o Evangelho também, contribuindo assim para a expansão da igreja.
Então, o Evangelho ele se espalhou por onde? Por Samaria. Ele chegou em Damasco também, tá certo? Ele foi para Cesareia, ele foi em Antioquia, Fenícia e Chipre. Aqui a gente está citando alguns lugares principais, tá certo? Todos esses locais estão citados na Bíblia, tá certo? Então, se você tiver curiosidade, leia lá o livro de Atos, tá certo? Que Atos dos Apóstolos, ele fala justamente sobre essa questão da expansão da igreja, fala sobre a perseguição. Então você vai ter um entendimento melhor, como nós falamos no início. Aqui é um pequeno panorama para a gente ter uma noção de como foi que esse evangelho ele se propagou. Então, assim como Paulo e outros, né, os discípulos de Jesus, tiveram que fazer a propagação desse evangelho, isso compete também a mim e a você, tá certo? Você, adolescente da casa de Deus, você tem a obrigação de falar do amor de Deus também. Por quê? Porque você hoje já é um pequeno missionário da casa de Deus. A partir do momento, mais uma vez a gente volta a frisar, que você sai da sua residência e vai na casa do seu coleguinha, ou vai num parente no outro bairro, e lá você injeta uma pequena semente do Evangelho, você está fazendo missão. Então, nós precisamos despertar urgentemente para fazer essa questão da missão que Jesus Cristo nos deu, ou seja, nós temos que contribuir para a expansão da igreja, tá certo? Então a gente tem que ter essa concepção, nós precisamos ter esse entendimento e colocar esse desejo nos nossos corações. A gente não pode só olhar para a figura de Paulo e abrir a boca e dizer, Paulo foi um dos grandes missionários, Paulo foi isso, mas é porque Paulo era letrado, Paulo era tido como doutor da lei, Paulo era um estudioso, estudou com Gamaliel, que era um dos mais sábios da época, e disse aquilo. Então a gente não pode estar só olhando para isso e querendo se diminuir. Não, nós somos bem-aventurados porque a gente crê no que a gente não viu. Muitos de nós nunca vimos um milagre de Jesus face a face ali no olho, a gente não viu porque nós não vivemos nessa época. Então a gente crê no Senhor através da palavra dele. Então, nós somos bem-aventurados. Isso já é motivo suficiente para você falar do amor de Deus para outra pessoa. Mas professor, eu não tenho vergonha, eu sou tímido de falar. Eu costumo dizer, muitas das vezes até quando a gente recebe um chamado para pregar o Evangelho em outros locais, eu sempre falo a mesma coisa, que a maior pregação que você pode dar é o seu testemunho de vida, a sua mudança de caráter, de comportamento, quem você era antes de conhecer a Cristo e quem você é hoje. Então você não precisa ser um pregador eloquente, você não precisa ser bom de oratória, tá certo? Mas você tem que ler a palavra de Deus e tem que pedir sim o revestimento do Espírito Santo na sua vida, para que você venha a falar do amor de Deus. Mas o seu exemplo de vida é um dos maiores, vamos dizer assim, uma das maiores pregações que a gente pode, vamos dizer assim, que está ali em evidência. Você às vezes não precisa falar nada, só a pessoa olhar para você e dizer, olha, quem era o fulano e quem ele é hoje, rapaz, ele era assim, ele era assado. Às vezes você é um adolescente que vivia preso na questão de jogos, de outras coisas, era desobediente em casa, e hoje em dia você entendeu o seu chamado, tá certo? Para que Jesus lhe chamou, e você mudou o seu caráter, você mudou a sua concepção. E quando você percebe essa vamos dizer assim, que você teve essa mudança de comportamento, que você recebeu esse revestimento, você tem que levar isso para outra pessoa, porque o que é bom para a gente, nós temos que propagar para outras pessoas, tá certo? E Paulo foi um exemplo de apóstolo. Paulo, nós sabemos que ele não andou com Jesus, certo? Então, Paulo, diferente dos outros apóstolos, ele não teve contato direto, pessoal com Jesus. Mas ele foi um exemplo de apóstolo. Por quê? Porque ele foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Isso é um fato incontestável. Nós podemos comprovar isso através dos seus escritos, que está lá na Bíblia Sagrada, tá certo? Ele fez
as 3 viagens, né, de evangelização pelo Império Romano, tá certo? Que a gente conhece como as viagens missionárias de Paulo, que são relatadas aonde? No livro de Atos, como nós falamos já anteriormente, né? Isso prova que é o quê? Um registro poderoso da expansão do Evangelho de Cristo nas primeiras décadas da existência da igreja. Quando a gente fala de décadas, nós estamos falando a questão dos anos, né, de 10 anos, 20 anos. Então, assim, no caso das primeiras décadas, a gente sabe que essas viagens missionárias de Paulo tiveram uma contribuição muito grande na questão de quê? Da expansão do Evangelho de Cristo e, consequentemente, na expansão da igreja, porque nós falamos anteriormente que Paulo ele ia nos locais, ele pregava o Evangelho, muitas das vezes ele fundava um pequeno trabalho, mas como Paulo era missionário, ele não tomava de conta daquele trabalho. Ele deixava pastores locais ali e se dirigia a uma outra região, porque esse era o chamado dele, de ir para vários locais e levando a palavra de Deus. Então, Paulo foi um exemplo de apóstolo. E num dos seus escritos ele fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então, veja que Paulo tinha a concepção e a consciência de que ele era sim um apóstolo de Jesus Cristo, mesmo sem ter andado com Jesus. Mas ele entendeu o chamado, ele abraçou a causa e ele foi um dos maiores contribuintes para que a igreja viesse a se expandir naquele período. E, graças a Paulo, claro, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo que tocou no coração de Paulo, ele foi chamado de apóstolo dos gentios, que era isso, professor. Quem não era judeu era considerado gentil. E muitas das vezes alguns apóstolos não pregavam para os gentios. Então Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Por isso que ele é considerado os apóstolos gentios. E graças às viagens missionárias de Paulo, por ele entender o chamado de que ele seria o apóstolo dos gentios, é que esse evangelho que salva, que liberta, que transforma, chegou até nós nos dias de hoje. Tá certo? Então, ele foi um dos maiores missionários depois de Jesus Cristo de Nazaré. Um dos maiores contribuintes, tá certo? Para quê? Para a questão da existência da igreja através do chamado missionário que ele abraçou e foi adiante. Então a gente tem que olhar para Paulo, tá certo? E se inspirar nele, e sair e pregar o Evangelho, porque muitas almas, meus queridos, estão perecendo por culpa de mim e você, que muitas vezes nos fechamos no nosso ambiente, às vezes ficamos presos ao trabalho, muitas vezes dentro de casa e não queremos mais pregar a palavra de Deus para outras pessoas. A gente acha que a pessoa não tem mais jeito, só que isso não compete a nós dizer se tem jeito ou não. Isso compete ao Senhor Jesus Cristo, tá certo? Ele é que salva, Ele é que liberta, Ele é que cura e Ele é que faz todas as coisas. Muitas das vezes nós somos apenas instrumentos para que Ele venha realizar algo na vida de uma pessoa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco dessa questão da expansão da igreja, tá certo? Eu aguardo vocês aí numa próxima oportunidade, onde a gente vai lidar com outro assunto que é chamado a Igreja Perseguida, na lição de número 3, amém? E como é de costume, a gente vai fazer aqui uma pequena oração, pedindo a Deus para que nós venhamos ter esse espírito, nós venhamos ter esse desejo de fazer a obra missionária que o Senhor Jesus deixou para todos nós, amém? Maravilhoso, eterno Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, desperte em nós o desejo para fazermos a Tua obra missionária, meu Pai, pois Tu nos deste a ordenança que era ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. E muitas das vezes nós nos fechamos nos nossos lares, Senhor, não temos esse desejo e as almas estão aí a perecer, meu Deus, por falta do nosso zelo com a Tua Palavra. Então, Senhor, nos desperta cada dia mais e mais, nos reveste com o Teu Espírito Santo, meu Pai, abençoa cada um dos adolescentes aqui da Tua casa, em todos os lugares da face da terra, abençoa os seus pais, os pastores da igreja, Senhor, que todos possamos entender o quão importante, meu Pai, é realizarmos a obra missionária para que Teu Evangelho ele se expanda por todos os lugares da terra. Assim, meu Senhor, eu te peço,
Já te agradeço em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, eternamente. Amém e graças a Deus. Galerinha, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima oportunidade. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno.